Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e essa é a disciplina Teorias Educacionais, Pedagógica, Trabalho e Sociedade. E eu estou aqui no IFRO Campus Zona Norte, no nossos estúdios de gravações, com fundo branco e algumas palavras dizendo EAD, mudando realidades. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, dos cabelos longos e escuros, estou com uma roupa preta, predominantemente preta, e um tênis branco com preto. E é isso. Vamos começar então a falar um pouco sobre a nossa disciplina de hoje. Vamos aqui comigo, me acompanhem. Muito bem, hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de Teorias Educacionais Pedagógicas, Trabalho e Sociedade. E aqui neste momento eu vou apresentar para vocês o que vai ser essa disciplina, os panoramas, as unidades e também a forma de avaliação. Então me acompanhe aqui no quadro, vamos aqui comigo. Bom, então a nossa disciplina vai falar sobre as teorias que existem atuais e também as teorias anteriores dentro da pedagogia. E também falaremos sobre a relação entre trabalho e educação na sociedade. Como isso se desenvolve e qual é a leitura que vocês devem ter para que a gente possa entender essas relações que são tão importantes dentro da sociedade. Então, vou falar primeiro de mim, a minha trajetória docente. Bom, você já sabe o meu nome, professora Elisângela. Sou graduada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Geografia. Faço pesquisas com relação à relação de gênero e mulheres desde 2010. Fui professora da SEDUC, trabalhei na mediação tecnológica entre 2018 e 2023. E neste momento me encontro como professora, né, do IFRO Campus Jaru. Comecei esse ano. Trabalhei como docente de pedagogia, tanto no presencial, na UNIR, como também no curso de pedagogia do EAD, do Centro Universitário São Lucas. Trabalhei como tutora também, né, na UAB da UNIR e nesse momento encontro-me como docente de pedagogia na Universidade Aberta do Brasil, do nosso IFRO. Então tá aí a minha trajetória para vocês e vamos então falar neste momento da apresentação da nossa disciplina. Eu começo com essa imagem para dar uma pista para vocês de como nós começaremos a falar sobre as teorias pedagógicas, teorias educacionais. Nós vamos começar falando lá da Antiguidade Grega. E por que nós vamos falar da Antiguidade Grega? Porque lá começam as primeiras discussões de como vai se construir uma educação. Nós estamos fazendo um recorte aqui do mundo ocidental. Nós estamos falando aqui do começo da construção da sociedade ocidental. Nós não estamos falando da África, não estamos falando da Ásia, né, da América do Sul, nesse momento ainda não. A gente está falando lá da Antiguidade Grega, do mundo ocidental, como se construiu essa ideia de educar, de ensinar, de como levar um indivíduo ao seu desenvolvimento pleno dentro de uma sociedade, tanto com os seus padrões, com as suas regras, com a expectativa que a sociedade construía em cima desse indivíduo. Então, na Antiguidade Grega, a gente começa sendo discutido através dos seus filósofos, né? Os filósofos começam então a falar, a discutir de qual seria a melhor maneira de educar o indivíduo ou a melhor maneira de alguém aprender e se desenvolver dentro da sociedade, ok? Então, voltando aqui à nossa imagem, essa é a primeira pista que eu dou para vocês enquanto alunos de como nós vamos iniciar discutindo as teorias da educação, falando um pouco sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e como isso se divide em escolas de pensamento. Então, na ementa da nossa disciplina, nós vamos falar sobre a epistemologia.
E não só sobre uma, né? As epistemologias da educação, né? Como que nós vamos entender as diversas formas de pensamento quando nós falamos de educação. Para isso, nós vamos ter um primeiro momento de entender o que significa a palavra epistemologia, né? E aí, diante disso, nós vamos entendendo as matrizes teóricas, ou seja, matriz lá do início do pensamento pedagógico, que nós vamos entender como os pensamentos, as primeiras linhas do pensamento pedagógico, pensamentos pedagógicos. E nós também vamos trilhar pelos paradigmas e abordagens contemporâneas. Falaremos também do que hoje se discute enquanto educação, enquanto idealização, enquanto prática educacional, tanto para alunos e como os docentes vão trabalhar isso. Nós vamos também falar sobre alguns pensadores importantes da educação, que talvez alguns vocês já conheçam, já devem ter conhecido aí durante as disciplinas anteriores, mas a gente vai trazer para relembrar um pouco da importância que esses educadores têm na nossa construção da educação, do pensamento educacional. Também vamos falar sobre a pedagogia crítica, a pedagogia libertadora, as teorias histórico-crítica, histórico-cultural, sociocultural, teorias tradicionais, né? Um quadro de concepções do ensino e também as suas teorias. Então, são várias formas aí de pensamentos educacionais, ok? Bom, então vamos verificar isso a partir de quê? Das unidades. Uma vez que a nossa disciplina ela é de 80 horas, então nós teremos 4 unidades para que nós possamos aí ter uma visão do todo dessas teorias educacionais. Então, a gente começa na unidade 1 falando sobre as epistemologias da educação, né, e as suas matrizes teóricas do pensamento pedagógico. Essa disciplina, nesse início, nós vamos entender um pouco do que é a epistemologia e do idealismo e do materialismo. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho na síntese da unidade 1, não se preocupem, tá? Na unidade 2, nós vamos falar sobre as abordagens contemporâneas e seus paradigmas, e aí a gente vai passear por essas trilhas de pensamento educacional, falando sobre a pedagogia crítica, libertadora, histórico-crítica, cultural, sociocultural, tradicional e tantas outras, tá bom? Nessa unidade 2, a gente vai ter esse momento de entender um pouco do que cada uma significa. Já na unidade 3, nós vamos caminhar conhecendo tanto a linha teórica como quais são esses pensadores da educação que tanto contribuíram para que a gente possa discutir a educação no Brasil e fora do Brasil, né? Alguns brasileiros iremos conhecer e também outros pensadores de outros países, tá? E vamos terminar discutindo sobre o trabalho e a educação na sociedade, ou seja, de que forma o trabalho foi visto historicamente. Aí a gente traz algumas leituras da antiguidade em relação a como que o trabalho era visto e como a educação entrou aí nessa questão do trabalho, tanto junto como depois separou-se através de alguns pensamentos, algumas formas de práticas educacionais. Então, a gente vai entender um pouco disso através da unidade 4, ok? Muito bem. Então, vamos para a parte da avaliação. Essa é a parte que vocês se interessam muito, né? Como que vai ser a avaliação? Muito bem, começamos então apresentando para vocês a forma avaliativa que vale 25 pontos, que vai ser um fórum no qual nós vamos falar sobre as epistemologias da educação, né, e as matrizes do pensamento pedagógico. Essa primeira parte, vocês terão que ter o domínio, pelo menos a leitura dessa primeira unidade. E a partir dessa primeira leitura, vocês irão realizar o fórum, que vai estar já tendo essa pontuação de 25 pontos, ok? A segunda atividade é uma resenha, a qual vocês vão falar sobre algumas teorias. Vocês vão trazer aí, resumidamente, as principais discussões em torno de cada uma dessas teorias. A teoria libertadora, a histórico-crítica,
a histórico-cultural, sociocultural, não é a mesma coisa, viu? Sociocultural e histórico-cultural são teorias de abordagens diferentes, então não confundam, tá certo? E aí, nessa resenha, vocês vão apresentar um pouco desses pensamentos e trazer também um pouco da perspectiva que vocês têm a partir dessa leitura, tá bom? E para a última atividade, que nós vamos realizar nessa disciplina, vai ser sobre aplicabilidade, ou seja, uma proposta de atividade que envolva teorias contemporâneas da educação, que é a educação antirracista e anticolonialista. Olha só que interessante. Essa parte nós vamos falar um pouco lá na unidade 3, tá? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da educação antirracista e anticolonialista, que vocês podem estar utilizando dessas teorias ou de alguns autores que nós vamos apresentar para vocês aí na disciplina. A partir desse autor, vocês irão, ou desses autores, vocês irão construir uma atividade que possa envolver os alunos a partir de uma leitura, né, da questão racial e colonial, que pode levar a uma reflexão muito interessante na sala de aula. Ou seja, vocês vão fazer uma simulação de como vocês, como futuros professores, iriam trabalhar essa questão aí da cultura e de uma leitura racial para que os seus alunos possam também levar essa reflexão. Essa atividade, então, tem o maior peso da disciplina, 50 pontos, ok? Não se preocupe que durante nossos encontros, nós vamos ter alguns encontros aí online, e nós iremos fazer o detalhamento de como essa proposta de atividade irá se desenvolver. Então, as dúvidas que vocês tiverem, nós iremos estar utilizando esse momento para poder falar com vocês, assim, vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Não se preocupe. Muito bem, então passando aqui para o final, né, da nosso slide aqui, as nossas referências do que nós iremos trabalhar, do que nós trabalhamos para construir essa disciplina, que vai trazer autores que vocês já conhecem, Paulo Freire, Demerval Saviani e tantos outros. E nós iremos aprofundar e trazer um pouco de algumas perspectivas que vocês podem aprofundar ao longo do curso inteiro, porque a ideia é que a gente divide as disciplinas, mas o aprofundamento teórico, as áreas que vocês gostariam de aprofundar, cabe a vocês então buscarem a partir dessas referências mais leituras, mais autores que possam ajudar vocês nessa perspectiva do aprendizado, tá certo? Então, gente, ficamos por aqui apresentando para vocês a nossa disciplina, e a gente se encontra na unidade 1, na síntese, e nós iremos então tirar essas dúvidas também nos nossos encontros online, tá bom? Até mais, bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.